Ele não sabe que você tá aqui. Não, eu tava falando com meu pai agora. Coisa. Você tava falando com seu pai? Tava falando com meu pai agora. Todo mundo me mandou mensagem falando assim, pergunta do pai do Afonso. Qual que é a história do seu pai? Que ele foi comprar cigarro e nunca mais voltou, mas... Esse é o classic. Não, é porque é o seguinte, o Di Lopes, que é do podcast, que fica lá em... Vocês são Vênus, ele é Saturno, que fica longe pra caralho. Aquela 2 horas de carro. Daquele estúdio dele lá. Uma raiva. E eu vou falar aqui, que também ninguém assiste o podcast dele. O Di, ele começou a emplacar durante a fila de piadas que meu pai tinha ido embora e eu não cheguei a conhecer meu pai. E eu conheci meu pai. Realmente, meu pai foi embora. Ele traiu minha mãe com a padeira. E eu vou dizer, minha mãe sonhou um pouquinho antes. Com um sonho de padaria. Não, juro. Você tá falando sério? Ela conta essa história como se fosse verdade. Você tá falando, como é o nome da sua mãe? Maria Cecília Mendes, a Cissa. Maria Cecília, eu quero conversar com a senhora pra entender o que é isso. Ou seja, o chifre, ele sempre vem antes no sonho. Se você namora? Eu? Não tem problema. Ficou demorando pra responder. O que eu ia falar é, se você tiver um sonho, já pode terminar. Tá bom? Sonhei que tá traindo. Termina, que é melhor do que descobrir depois. Enfim. E aí o Di Lopes começou a fazer nas filas de piadas isso, tá? Falar, o pai do Afonso e não sei o que. Começou a fazer um monte de piada a respeito disso. Sabe qual que é a diferença do lixeiro pro pai do Afonso? É que o lixeiro passa na casa do Afonso pelo menos uma vez na semana. Nossa. E começou a fazer um monte de piada. E aí, só que a gente viu que a galera começou a comprar pra caralho. Tanto que eu comecei a escrever piada. Então, de cada 5 piadas que ele fazia, 2 eu que tinha escrito pra ele falar de mim. Então a gente meio entrou nessa brincadeira e criou esse universo. O Ajaiô de vocês. Exatamente. Ele conseguiu emplacar. É o nosso Carlinhos Brau. A sua buceta seca é o seu pai foi comprar cigarro. É isso, a sua buceta seca, no caso, né? Não, o que ele fez da buceta seca, ele fez com o pai. Buceta Exatamente. seca. Tá, saudade, aliás. E aí eu... Olha, falando buceta seca, a boca cheia d'água aqui. E aí ele começou a fazer um monte de piada disso. Não a minha, diga-se de passagem. Não a sua, diga-se de passagem. Não, porque toda vez, Padilha, vez que eu... agora não, que a gente não está viajando fazer show. Mas toda vez que eu viajava com algum amigo fazer show... Aquela vez que ele foi fazer o seu show em Curitiba, a gente saiu do show e fomos pro pagode, que a gente chama pagode. Fomos pro pagode. Lembra? O que era? Era Inimigos da HP. Fomos pro Inimigos da HP. Os caras aí a gente tão lá velhos, no os caras do show, Inimigos da HP, hein? a gente saiu do nosso show, fomos pro show, tá lá eu, Padilha, não sei o que, eu gravei uma história aqui cantando, eu, Padilha. Eu fiquei 5 meses respondendo, assume! Eu falei, mas meu caralho, eu tô com um brother. Qual o nome do show chip? De pagode. Qual era o nome do chip? Não, nem tem. Paivilha? Porque a galera não pode... Aí eu fui no podcast do Petri. Aí era o Petri. Aí pararam de falar do Padilha porque foi o Petri. Aí eu fui... Aí muda do Petri. Mas, meu que o Petri, caralho... diga-se A gente passagem, postou é muito mais foto e bonito. todo mundo... Eu chipo. Você chipa o quê, demônio? Enfim, volta. É isso, mas é exatamente nesse ponto que eu queria chegar. Fala. Muito bem colocado. Ponto G? Não. Que as pessoas querem acreditar no que elas querem acreditar. Então elas criam essa imagem e aí vai pra isso. Então o Di começou a fazer essas piadas do meu pai, todo mundo começou a fazer. Embarcou. Eu fiz um documentário, um falso mockumentary, né, que eles falam, que é o falso documentário na pegada muito inspirado pelo The Office, que é eu fingindo que eu estou indo procurar meu pai. Já criou esse universo, eu vou fazer isso. Fui comprar cigarro, o nome do documentário. E aí, fiz esse falso documentário, meu pai participa disso daí. A gente fez e Que mesmo começa assim, super as piadas, sério. e é mesmo assim as piadas continuam. Aí chega um momento que a gente fala... Então tá. As pessoas passam na rua, buzina, cadê seu pai? Mas seu pai... Já aconteceu. Eu tava parado no semáforo, eu morava com o Thiago ainda. Aí descemos, a gente morava bem numa esquina. Juro por Deus, o cara passou, aí abriu a janela, abriu a janela, pobre, né? Meteu aqui e falou, cadê seu pai? Eu falei, deve estar com a sua mãe, o arrombado. Só que eu achei que ia. E aí o carro parou no semáforo. Mas pensa num cagaço que eu fiquei. Falei, só piada, hein? Meu pai quer saber meu pai. sou humorista, já comecei hein? a me explicar pra caralho com o cara. Só que as pessoas têm muito isso daí, delas acreditar nisso. Tive uma ideia aqui, Padilha. Você pode fazer um podcast baseado no How I Met Your Mother, que todo episódio... como você encontra... Aí todo convidado que você receber no podcast é você tentando achar seu pai. Você entrevista o convidado e tal, mas você nunca conheceu um fulano de tal. Não. Aí você acaba a entrevista e fala, mas eu achei meu pai. Eu fiz isso. No documentário é isso. Isso? Eu consegui uma abertura até no SBT local. Então eu fiz até tem uma cena que é eu num programa de meio-dia procurando, tamo aqui com ele, não sei o quê. E aí eu procurando meu pai, aparece um cara, que é o Fernando Borg. O Fernando Borg, comediante, amigão nosso.
que faz, e aí ele parece, sou seu pai. Não é meu pai. E o apresentador falando, é seu pai, pô, abraça teu pai. E é um constrangimento do Ele caralho. chamou um doutor pra falar dos malefícios do cigarro. Chamei um doutor pra falar exatamente. Não foi, Você acha que eu não assisti, foi meu legal. parça? Ficou maneiro, né? Ficou muito maneiro. E mesmo assim as pessoas continuam acreditando nisso. Só que o que acontece? A história real foi, meu pai começou a trabalhar numa padaria, pegou a padeira. E sua nem mãe sonhou. Hã? E sua mãe sonhou. E minha mãe ficou com o pão de ontem, né? Nunca mais a gente teve pãozinho fresco em casa. E aí a gente morava aqui. Minha mãe teve meu irmão mais velho e a gente veio pra São Paulo pra abrir um bagulho de jogo do bicho, diga-se de passagem. Você, seu tio, Jorginho. Meu tio Magrão falou pro meu pai e pra minha mãe que ele ia Aí ela sonhou com o viado, mas era só o chifre. Sonhou com o boi, né? Sonhou com o boizinho. Jogou no bicho, perdeu no bicho e o marido, né? Aí vieram pra cá, meu pai traiu minha mãe ficou braba, com razão, né? Diga-se de passagem. Ela pegou a gente, eu e meu irmão mais velho, fomos pra Curitiba. E aí eu via o meu pai muito pouco, então isso eu tinha 7 anos. Eu via o meu pai a cada Natal, era Papai Noel. Aparecia, dava alguma coisa e ia embora. Mas não ajudava com pensão, nada. Então é o clássico... Vou comprar cigarro. É isso, clássico, vou comprar cigarro, mas aí vez ou outra eu via meu pai. Aí aí ele mudou pra Curitiba, eu comecei a ver ele com um pouco mais de frequência. 2 vezes por ano? 2 a 3, tá? Teve uma vez que minha mãe... Daí só que eu era muito apegado à minha mãe, meu irmão mais velho era mais puxa-saco do meu pai. Até porque ele passou mais tempo com ele, então faz sentido ele ser mais puxa-saco. Meu pai morava numa casa, tipo, a 50 minutos... 50 não, uns 30 minutos de carro, lá de casa. Aí minha mãe foi lá um dia e deixou eu e meu irmão mais velho pra ficar com meu pai. Só que eu era muito apegado à minha mãe. Aí eu falei, não vou ficar aqui, não vou ficar aqui, não vou ficar aqui. Eu fui a pé, lá da casa do meu pai, até pra casa da minha mãe, só pra não ficar na casa do meu pai. E aí a gente foi... Depois de mais velho que eu comecei a ter mais contato com ele. Foi voltando pra sua vida. Ele foi... Nem isso, mas a gente começou a ter um pouco mais de contato mesmo. E... Foi muito natural, aconteceu, aí ele pagou minha carteira de motorista, a única coisa que ele pagou na minha vida foi a carteira de motorista, e a gente foi tendo essa proximidade e eu fui entendendo que uma coisa era uma coisa, o relacionamento é uma coisa, o filho é outro, quem perdeu foi ele, sabe? Essas coisas você vai entendendo com a maturidade, que tem gente que precisa de um pouco mais, tem gente que sofre, tem bloqueio, etc. E aí eu tenho um relacionamento muito bom com meu pai, muito mesmo, por conta da minha mãe também ter um relacionamento bom com meu pai e nunca falar mal dele, né? Nunca. Minha mãe nunca falou mal do meu pai. Impressionante. Isso é ótimo. Ela só falava no sentido de como pai. Ele era um péssimo pai. Uhum. Ela tinha motivo pra falar mal. Mas ela não falava só... Ela falava, vou colocar seu pai no pau. Que era no bagulho da pensão. Eu vou colocar seu pai no pau, E aí um dia ela até colocou. A polícia foi pra prender meu pai. Porque ele não pagava pensão. Aí meu pai ligou pra minha mãe e falou, Cícero, não sei o quê. Minha mãe falou, passa pro policial. Aí passou o telefone. Imagina a cena. Meu Deus. O policial dentro da casa pra prender meu pai. Minha mãe fala, dá esse vagabundo, não sei o quê. E aí liberou e meu pai não pagou pensão e também não foi preso. Então eles tinham tem um relacionamento muito bom. O que foi ótimo pra mim. Porque eu consigo fazer piadas tranquilamente. Porque é uma coisa que não me afeta. E aí eu escrevi um livro. O livro que eu escrevi infantil chama Papai, Cadê o Vovô? Que é um cara tendo que explicar pro filho por que o avô paterno... Você fez no avião? Por que o avô paterno nunca foi visitar ele. E esse realmente é um caso de o avô que foi embora e nunca mais viu. Esse é o cigarro mesmo. Esse é o cigarro. Esse é o triste fim, né? Uhum. Porque o meu ainda eu tenho contato com meu pai. Tava falando com ele agora, meu pai. É de